E aí, professor, você já revisou a sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Ok, seja muito bem-vindo mais uma vez conosco em nosso canal. Deixa aí o seu like, compartilhe também essa mensagem e é claro, né, pastor? Faça a sua inscrição, porque quanto mais pessoas fazendo inscrições, compartilhando, deixando aí o joinha, o YouTube vai entender, né? Justamente. E esse vídeo ele pode ser compartilhado e ele vai dar um peso maior de importância para ele chegar em outras pessoas. Justamente. Então, obrigado porque você já tem participado conosco. Vamos dar início a mais uma classe para os professores, a nossa classe online, né? E já é a 11ª lição, hein, pastor? Justamente. Como o trimestre passou rápido, né? Tá voando, Nossa, né? incrível, Voou mesmo. Incrível. Vamos orar, pastor? Por favor, pastor. Oremos então, Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo que tens feito por nós, pelos Teus cuidados para conosco, em especial com cada professor, diretor, pastor, alunos, secretários, todos aqueles que estão envolvidos com a escola sabatina, que é o coração da igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito que esse coração possa bater cada vez mais forte. Pessoas têm tido acesso à Tua palavra, estudando a lição. E que tema abençoado nesta semana. Então use a mim, use o pastor Bruno, use cada professor, que de fato possamos ser um instrumento em Tuas mãos. Perdoe os nossos pecados, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Ô pastor, o pessoal da Novo Tempo está com a gente ainda? Sempre firme. Então, diga aí. Hoje temos a presença do pastor Arilton de Oliveira. Pastor, qual é a dica de hoje para o professor? Divida a unidade em grupos de 3 ou 4 pessoas para discutir as ideias-chave da lição. Em seguida, o debate pode se estender para toda a classe por mais alguns minutos. O professor, então, segue para a conclusão e aplicação. O objetivo dessa dinâmica é compartilhar informações, produzir reflexões e, assim, estimular a classe a um aprofundamento da discussão do tema central da lição. O professor deverá preparar os alunos por intermédio de tarefas dadas antecipadamente e destinadas a estudo e pesquisa. Ele deverá planejar cuidadosamente suas conclusões e os passos das aplicações. Professor, a dica de hoje é para que você inove em sua tentativa de levar seus alunos a descobrir e viver as verdades da lição da semana. Obrigado, pastor e professor Arilton. Obrigado mesmo aí pelo tempo, pela disposição e pela dica de hoje. Professor, use aí na sua classe, ok? E além do pastor Arilton, a gente, nesse trimestre, está contando com a participação da professora Jéssica. Justamente. Ela tem nos ajudado bastante. Ela fez pedagogia e nesse trimestre, nada melhor que ter uma pedagoga dando uma força aqui pra gente, né? Isso aí. Eu tenho uma pergunta para ela, pastor. Diga lá. Então vamos lá. Professora, a diferença entre fazer um excelente trabalho e ser viciado em trabalho é uma diferença muito tênue, né? Como é que a gente pode evitar cruzar essa linha aí? Nos ajude nesse sentido, professora. Então, eu faço uma pergunta. O seu trabalho é bênção ou maldição? O trabalho, ele precisa ser bênção na nossa vida. Precisamos sustentar a nossa família, sustentar os nossos gastos pessoais, mas sim, não esquecer do nosso bem maior, Deus e a nossa família. Almoçar, jantar em família, ter esse momento de reflexão, compartilhar momentos em família, compartilhar momentos sozinho e ter esse prazer de estar sozinho. E o nosso trabalho, ele precisa ser bênção na nossa vida. E assim, um caminho bem difícil, mas podemos, com a nossa sabedoria divina e através dos nossos aprendizados bíblicos, saber separar cada tempo. Para todas as coisas tem o seu tempo. Pastor Bruno e querido professor, o tema O Cristão e o Trabalho. Cristão, já diz tudo, é aquele que segue a Cristo, né? Vem aí da palavra cristianismo. Sim. A primeira vez que aparece na Bíblia é no livro de Atos, quando os discípulos estavam em fuga
pela primeira vez, então, foram chamados de cristãos. Mas agora, todos nós, eu e você, servimos a Deus em tempo integral. 24 horas servimos a Deus. Mas existem cristãos que têm o tempo dividido. Ora família, ora escola, ora igreja, ora trabalho. Então acaba tendo aí a sua agenda toda dividida. Que é um dos assuntos, acho que de quinta-feira. Justamente, né? Engano. É isso mesmo, quinta-feira. Isso aí. Então assim, pastor Bruno, o cristão e o trabalho. Um dia alguém me procurou na igreja e disse assim, pastor, se alguém viola as horas sagradas, a igreja disciplina? Eu falei, irmã, tem todo um contexto, precisa ser trabalhado, saber o que a irmã está classificando como... Muitas nuances. Né, violando aí a lei de Deus, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que essa pergunta? Já começa por aí, né? E ela disse, porque o meu marido não quer saber de trabalhar. E o verso lá de Êxodo, capítulo 20, apresenta o verbo trabalhar como mandamento, porque lá diz, 6 dias trabalharás. E o 7º descansará. Então, pastor, quem não trabalha nos 6 dias, a igreja também deveria disciplinar. Olha, tem lógica aí, viu? Não poderia discordar dela, né? É verdade. Agora, pastor Bruno, interessante que o verbo trabalhar, ele foi dado antes do pecado. Olha, pastor, eu ainda ia explorar esse assunto aqui até em Gênesis 1. Aham. Pensei que a lição ia explorar esse texto, ela explora Gênesis 3. Justamente. Já vai abrir lá em Num domingo. outro contexto ali, contexto, né? Aham. Mas o Gênesis 1, 26, é o famoso verso, né? Façamos o homem a nossa imagem. E que ele tenha domínio sobre. Ou seja, quando Deus ele está em planejamento, no planejamento está o quê? O trabalho. Isso aí. Ué, se ele diz para ser criado a imagem e semelhança e para ele ter domínio sobre, Deus está dando uma ocupação à humanidade. Verdade. Pastor Bruno, e quando você falou em planejamento, me veio um insight aqui. Quando Deus inicia a criação, ele cria a terra, o homem. Depois do homem não foi a mulher, foi o trabalho. Então ele cria a casa, ele cria o homem, ele cria o trabalho, ele cria a mulher agora, ele cria o casamento, ele cria o sexo e os filhos. Então você percebe que na ordem da criação, para que tudo fosse estabelecido como a célula máter de uma sociedade, que é o casal, o homem e mulher, o que você tem? Deus criando a casa, o homem e o sustento da casa, é o trabalho. Quando nós olhamos para Gênesis 2, verso 24, diz, e por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. O verbo deixar, ele é uma palavra polissêmica no hebraico, ela tem 3 traduções. O verbo deixar pode ser traduzido como geográfico, emocional e financeiro. O geográfico vai sair da casa do pai e da mãe. Talvez outro bairro ou cidade. Justamente. O emocional é cortar o umbigo. Olha, a partir de agora, os seus problemas emocionais serão cuidados pelo seu esposo ou pela sua esposa. E o deixar financeiro. Para sair da casa de um pai e de uma mãe e retirar também uma mulher de uma casa com o pai e a mãe, ele tem que ter uma forma de manter. Uma autonomia mínima. Justamente, né? de sustentar. Mínima. Então Deus, antes de criar a mulher, ele já criou o trabalho. Pastor, a gente pode perguntar para o professor, que tal você perguntar, professor, para o seu aluno, se trabalho é um mandamento? Porque depois que a gente viu isso tudo aqui, parece que trabalho é mandamento. Pastor, de acordo com o mandamento do sábado, trabalho é ou não é mandamento? A dica, 6 dias trabalharás. Opa, né? Então Deus dá uma ordem aí, né? Tá ali, olha, tem que trabalhar. E Paulo diz, aquele que não trabalha, não come também, né? Não come também. Uma parte legal na lição de sábado, introduzindo, é que me deu uma pena que o Brasil não tem essa cultura, né? Aqui mais ou menos no 2º parágrafo, 4ª, 5ª linha, diz assim, dizia-se que um pai que não ensinasse um ofício ao seu filho criaria um criminoso. Que interessante. Então a cultura judaica
ela tem no trabalho um mandamento mesmo. Você tem que ensinar seu filho a trabalhar. Então, ensina um ofício para ele, né? Ser alfaiate, carpinteiro, mexer com metais, com tecido. Ixi, tem que ensinar alguma coisa para ele. Eu gosto muito de história. Muito mesmo. E até o significado de história é o estudo do passado humano que tem significado para os dias de hoje, não é? Interessante você falando de um pai ensinando o filho um ofício. Antes da Revolução Industrial, era comum o pai ter uma oficina e ele já educava o filho, tanto na escola quanto no ofício. Naquele, exatamente. Ok? Quando você tem a Revolução Industrial, você tira o pai da casa, você tira o pai daquele local onde ele ensinava o filho e agora ele vai para uma indústria. Então ele perde esse contato. E sabe o que é interessante, pastor? Até esse presente aí, século XVI, XVII, XVIII, né? A Revolução Industrial vai pegar século XVIII mais ou menos, né? O que nós temos? Aumento do divórcio, aumento do consumo de álcool, aumento do consumo de drogas, pais longe dos filhos, aí você tem Primeira Guerra Mundial. Então você percebe que quando surge esse período, a sociedade começa a entrar em... ela vai caindo. Né? A cobertura dos valores que pairava sobre a casa, ela começa a ficar bem transparente, bem diluída, e aí os filhos já não veem os mesmos valores. Né? Justamente, então muda. É um trabalho, né? É um trabalho que o pai tem para com o filho transmitir esses valores. Justamente, aí. E aí hoje a nossa sociedade, se você coloca uma criança para trabalhar após o estudo, né? No Brasil, infelizmente, a instituição vai dizer que é crime, né? É abuso infantil, né? E olha que interessante, né? A gente entende que no Brasil o contexto tem a ver com exploração de mão de obra infantil. Então o governo viu isso daí e aí proibiu. Ok. Agora, pelo aspecto positivo, ensinar uma criança a trabalhar é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Você vê que os jovens que já com 18, 19, 20 anos já conseguem empreender o seu próprio negócio, já conseguem visualizar um casamento, uma menina ali, já querer fazer uma família. É muito bom. Verdade, pastor Bruno. Lição de domingo, os muitos aspectos do trabalho. Alguns vão colocar enfado, outros vão colocar alegria, alguns vão para o trabalho se arrastando, né, entristecido, e a maioria deles talvez porque trabalha em algo que não gostaria de estar trabalhando, né? Não se preparou, não estudou para aquilo. Mas o fato é que o trabalho é uma bênção criada por Deus. E aqui, pastor, o professor, ele pode usar uma pergunta muito básica que você pode explorar nesses aspectos aqui da lição de domingo. A pergunta básica é: o que é trabalho? E aí os alunos, eles vão explicar, né, a sua resposta. Então, por exemplo, na lição aqui de domingo, diz que trabalho não é apenas uma necessidade econômica. Trabalho, de acordo com o que a gente vê até agora, é um tipo de obediência à palavra de Deus. Justamente. Aí sim você pode colocar outros aspectos, né? Que a lição vai trabalhar aqui, como o aspecto negativo, o aspecto positivo, que o trabalho é muito legal ou o trabalho é extremamente extenuante. Então, se o professor fizer essa pergunta, o que é trabalho, você pode utilizar essa questão aqui. E não deixe de trabalhar o texto aí de Eclesiastes, capítulo 3, o Fantástico. verso 12 e o verso 13, né? A lição da Escola Sabatina colocou aí na versão internacional, né? A NVI. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E Eclesiastes vai ser usado umas 3 vezes aqui nessa lição. Justamente. Bem interessante, citado. muito bom. E aí você tem ali o livro do Salmo, no capítulo 24, verso 1, né? Eu gostaria até de ler ele com os professores e com você, né? Para que você possa usar aí também com o aluno. O livro do 24, Salmo, 1. Isso, 24, verso 1.
Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo e o que nele habita, né? Sim. Por que eu estou usando esse texto? Porque tudo pertence a Deus. E quando ele cria o homem, ele pega o homem, ao colocá-lo no Éden, ele dá o trabalho. Ó, vocês vão cuidar, vocês vão cultivar. Então, além de tudo que Deus nos concedeu, Deus nos deu um trabalho de cuidar da terra. O homem não é um empregado de Deus. O homem É uma liderança representativa. O homem é um mordomo. Isso aí. de Deus. E está na lição de quinta-feira, né? É que a gente vai chegar aqui. daqui a Justamente. pouquinho. Tá, estamos ansiosos para Então, chegar vamos lá, ali, né? vamos lá. Ok. Pastor Bruno, Aham. lição de segunda-feira, Segunda. trabalho e educação. Já entendemos que o verbo educar aqui não é da visão aí da doutora Jéssica, né? Da professora Jéssica, da pedagogia. Tem erro não. Cara, eu gostei da lição de segunda, que ele trabalha com esse aspecto da psicologia da autoeficácia. Eu achei muito legal. Sim. Vamos lá então? Então vamos lá, 3, 2... Trabalho e educação. Temos aí dois verbos, o verbo trabalhar e o verbo educar. E alguém outro dia me fez uma pergunta, pastor, quando devo educar o meu filho? Ué, como assim? Quando? Quando? Eu falei, amigo, 20 anos antes dele nascer. Pois é. Porque o trabalho da educação não começa em si mesmo com os filhos. Começa com os pais. No preparo, né? No preparo, né? Claro, O com Talmud, certeza. já falamos algumas vezes, quando você ensina o seu filho, você ensina o filho do seu filho, né? Então a educação é algo que deve ser passado, né? Então você tem a herança e você tem que passar essa bola para frente. Isso. Mas pastor, diga lá então, essa questão é a lição também de segunda-feira, tem um lado psicológico aí também, explica isso aí. A lição de segunda ela é riquíssima, o professor pode explorar muita coisa aqui. Então, a pergunta é um assunto para você explorar, tudo que vier à mão, pode fazer. Não vou tocar nesse assunto agora. O que eu quero tocar é que depois da pergunta, essa parte da psicologia me chamou a atenção, pastor. Sim. Essa parte da psicologia, depois da pergunta, ele fala sobre a autoeficácia. Eu achei muito interessante. Professor, lembre-se que eu falando a expressão autoeficácia, parece que eu estou entrando assim num aspecto de curso de administração, um treinamento, um mentoreamento de um coach. Não, aqui ele vai falar de um aspecto psicológico. Então, não basta os autores estão tentando transmitir para a gente o seguinte, não basta você dizer, afirmando a si mesmo, né? Eu posso, eu consigo. Você tem que fazer. Então, dizer e fazer é o que vai construir um verdadeiro trabalhador. Ou seja, você é educado a fazer e agora você vai fazer. Sim, sim. Essa parte, ela constrói o psicológico das pessoas. Por isso que é importante você colocar o jovem para trabalhar. Um outro detalhe, a lição de segunda-feira tem uma palavra-chave. Opa! Mão. É a palavra-chave, né? Mão. Todos os versos aqui, Todos eles. trabalham com a mão. Pastor, você acha que Deus tem algum propósito nisso ou isso é só um discurso? Porque, na realidade, mão significa o quê? Trabalho no contexto bíblico. Se você pegar só o literal mão, e a pessoa que fica usando o cérebro no trabalho ali, planejando algum conteúdo, é claro que mão aqui é um sentido simbólico, né? Olha, eu preciso construir uma casa e eu preciso ter a mão de obra. É uma expressão. E para construir uma casa, eu preciso ter um cérebro da arquiteta, do arquiteto, para fazer o desenho. Engenheiro, né, o pedreiro e tal. Então você vai ter a mão de obra. Então é uma expressão idiomática, né? Vamos colocar aí. E Deus utiliza muito dela, né? Então a lição de segunda-feira, além desse aspecto psicológico que o professor pode estar trabalhando, tem essa questão também da palavra mão, que é a palavra-chave, né? bom. Pastor, terça-feira... Aí já vem, depois da educação, a excelência, né? Agora não tem que só trabalhar, tem que ser excelente. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente tem que ser excelente, como é que a gente é excelente com as nossas próprias forças? Isso é possível?
Rapaz, eu gosto de estudar o livro de Deuteronômio, capítulo 8, porque lá diz que é Deus que nos dá força para trabalhar. E muitas vezes não reconhecemos isso. Deuteronômio 8 foi utilizado por Jesus para responder Justamente. o diabo. Isso aí. Quando nós olhamos aqui para Êxodo, capítulo 25, verso 10, você tem ali Deus dando a ordem no verso 8 para Sim. que Moisés construísse o templo, o e santuário, né? E aí você tem, a lição explorou isso, mais de 150 instruções de como esse santuário deveria ser construído. Eu até vi aqui no final do primeiro parágrafo, né? Para Moisés construir uma simples mesa, teve que aprender um processo em 7 etapas. Imagina? Deus é muito minucioso. Detalhista, né? Muito. E aí, pastor Bruno, sabe o que é interessante? Deus faz uma diferenciação, e eu quero apresentar essa diferenciação. Mais à frente a gente vai estar estudando sobre isso melhor. Eu fiz questão de colocar aqui no nosso bate-papo esse tema, porque você tem dom e talento. Qual a diferença, pastor? Qual a diferença? O dom, Deus me concede para engrandecer a obra dele, utilizar os dons para ganhar almas para Cristo. Mas o talento é Deus me capacitando para fazer algo no meu trabalho, o bom profissional, né? É claro que o talento pode ser transformado num dom e o dom também pode ser transformado num talento, né? Existem Muito pessoas que têm o próximos, dom da música, mas utiliza ele também para ganhar vida. Sim. Né? Nós temos várias pessoas que cantam na igreja que vivem da vivem música. disso. Então é um dom e um talento, né? Agora Deus capacitou esses homens com dons. Depois eu quero falar sobre essa parte aí do Espírito Santo capacitando as pessoas. Ok. Então eles foram capacitados por Deus para a construção do santuário. Algo tão bem detalhado que você tem aqui 7 etapas para construir uma mesa. E aqui falando também de homens que foram preenchidos pelo Espírito Santo para poder mexer com os metais, mexer com alguns tecidos. Mas, pastor Bruno, o Espírito Santo não foi dado só no Novo Testamento? Né? Pastor, aqui essa parte eu achei muito legal, que você vê logo na construção do santuário que o Espírito de Deus, ele chega então a algumas pessoas Sim. que vão trabalhar lá no templo, né? Mexendo com metal, com tecido. E aqui me transpareceu um cuidado que nós temos que ter, principalmente nós pastores, porque às vezes nós pregamos assim, olha, Deus escolhe pessoas muito simples e Ele capacita. Não está errado, mas fica a impressão que Ele capacita a pessoa, usa aquela pessoa e tchau, ela nunca mais vai ser usada. E Deus nunca mais vai chamar uma pessoa habilitada. Então a gente precisa ponderar mais um pouquinho. Se a pessoa precisa de muitas coisas, o Espírito Santo vai lá e dá para ele muitas coisas. Talvez o apóstolo Paulo precisasse de algumas coisas. Justamente. Ele foi lá, o Espírito Santo ajudou, mas ele ainda continuou sendo utilizado por Deus. Aí temos uma parábola que explica isso. Mateus 25, um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5, né? Então, vai ter... E eles foram continuando. Né? Justamente. Então, essa parte eu achei muito legal, que Deus ele quer habilitar e quer continuar trabalhando com os habilitados também. Eu trabalhei, pastor Bruno e professor, 8 anos na área de saúde. Tive a alegria de estudar administração e eu me lembro uma vez que conversava com uma funcionária e eu disse assim para ela, ela estava passando por vários problemas negativos na empresa e eu sabia que ela também era cristã. E eu disse, amiga, olha só, eu sou cristão, você é cristã, vamos tentar resolver essa conversa dentro do cristianismo. Ela, ei, parou, eu sou cristã na igreja, aqui não. Rapaz, olha aí. Aqui não. E agora a lição de quarta-feira vem trabalho e espiritualidade. São inseparáveis. Mas como que é isso, pastor? No meu trabalho ser espiritual, como é isso aí? Deus não concede dons para a gente colocar num álbum de figurinha e falar, olha, eu ganhei esses dons aqui, preenchi e eu acho que eu vou ganhar um troféu lá no final.
Quando Deus dá os dons, é para a gente viver e utilizar esses dons. Então, esses dons, é óbvio que eles vão ultrapassar o ambiente de igreja, vão ultrapassar o ambiente familiar, ultrapassar o ambiente profissional, ultrapassar o ambiente estudantil, porque é você que carrega esses dons. Ok, e agora, pastor Bruno, o senhor tocou aí, né, nos dons e dons, né? Dons é o poder do Espírito Santo que me capacita a fazer algo na obra. Mas a lição de quarta-feira, ela falou do fruto do Espírito. Fantástica essa parte. E o fruto do Espírito, às vezes, alguns ficam confusos. Jesus Cristo disse que pelos seus frutos Os conhecereis. Né? nós seríamos conhecidos, ok? Pelos frutos seríamos conhecidos. Eu lembro que o Dr. Rodrigo Silva falou uma coisa conosco no início desse ano. Nós nem imaginávamos que teria esse quadro de pandemia. Né? Alguém questionou ele sobre um pregador aí do YouTube que mais divide a igreja do que une a igreja. Ele morava fora do Brasil e ele gravava uns vídeos com uma nova luz, né, e tal, um lado aí totalmente interpretativo, né, de interpretar a Bíblia errado, futurista. E aí o Rodrigo Silva, muito sábio, disse assim, olha, pelos seus frutos vos conhecerei. E a pessoa, como assim? Ele disse, olha, nós temos uma pessoa que prega sobre o Apocalipse no Brasil e temos uma pessoa que prega sobre o Apocalipse fora do Brasil. O que prega fora do Brasil divide, cria confusão, tira pessoas da igreja. Só olha o aspecto negativo. Só olha o aspecto negativo. O que vive no Brasil, prega Apocalipse, abre novas igrejas, une os irmãos, motiva, batiza pessoas. Pelos seus frutos, vos conhecereis. Pronto, respondeu. Né? Já respondeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fruto do Espírito é o quê? Mansidão, longanimidade, paciência, amor, temperança, bondade, domínio próprio, bondade, algumas traduções benignidade, né? Trabalha dessa maneira. Então, o que é na realidade o fruto do Espírito Santo? Eu mostrando que eu me converti. É tudo isso aí. É tudo isso, é um pacote. E aí ele vem e traz uma história fantástica do hospital lá da Flórida. Justamente. Eu achei maravilhosa essa história. Um paciente muito com bom. um acompanhante. O acompanhante percebeu que havia um tratamento diferente com um grupo de enfermeiros. Específico, é um grupo específico. Um grupo específico. E aí ele foi perguntar, descobriu, né, que estudou numa mesma faculdade e a história termina dizendo que ele acabou fazendo uma doação. Tornou-se um dos patrocinadores, né? Para que aquele hospital permanecesse, né? Que impressionante, pastor. Já pensou como o nosso testemunho fala alto? Interessante que Ellen White, ao citar uma história muito semelhante a essa também, ela diz que o hospital, o sanatório de Battle Creek, estava vivendo um momento muito triste financeiramente. E alguém foi hospitalizado ali com uma doença terrível, foi muito bem cuidado ali pela equipe médica, pelos enfermeiros, e aquilo tocou profundamente no coração daquele paciente, da família, e quando saíram do hospital, doaram um dinheiro que conseguiram pagar todas as contas, as despesas, os débitos, porque havia uma espiritualidade no hospital, no trabalho. É inseparável, né? É inseparável. Por isso que às vezes, quantas vezes, né? A gente às vezes trata mal a pessoa, responde de maneira grossa, né? E alguns até falam assim, poxa, você é cristão, você vai para a igreja, você é ancião, você é pastor, você, sabe, não conectou. Por isso que a gente diz que é inseparável. William Carey foi um homem que deu início ao envio de missionários para todo o mundo. Ele financiava. Ele tinha uma sapataria. E ele usava a sapataria dele para ganhar almas para Cristo. E alguém um dia perguntou para ele, qual a sua profissão? A minha profissão é ganhar almas para Cristo. E a sapataria? É só a porta que eu abri para ganhar almas para Cristo, né? Uma excelente história. Justamente. História. Quinta-feira, pastor. Opa, essa parte talvez você seja uma se coçou aí para... É, uma das partes mais interessantes aqui da lição. Pastor,
Quando eu ouço falar em mordomia, eu sinto que gera um desconforto em alguns irmãos. Por quê, pastor? Porque eles entendem que mordomia tem a ver com finanças. Só com dinheiro? Hein? Só com dinheiro. Quando você fala que vai ter uma semana de mordomia na sua igreja, geralmente o infiel não vai. Por quê? Não tá em Na dia, cabeça né, dele, com os eu não dízimos e devolvo o ofertas dízimo, eu não e devolvo tal. oferta, e vai ficar ali batendo. Mas mordomia não é só dízimos. Mordomia não é só oferta. Tem dízimo e tem oferta. Tem dízimo e tem oferta. Mas não é Mas a isso. Bíblia me apresenta 4 T, Opa, os chamados T's quais da são? mordomia, Quais né? são? Quais são? Você tem aí o talento, já falamos dele na lição. Você tem o tempo, que já falamos também a respeito disso. Você tem o templo. Vamos lá. O talento é Deus te concedendo, né, dons, Ok. Deus te concedendo aí algo para você usar em prol dele. Ok. O tempo, você tem um tempo de 24 horas. Né? E o que eu faço nesse período de 24 horas? Qual o tempo que eu tenho dedicado a Deus? Né? Responsabilidade que Deus me deu. Você tem o templo, tem a ver com a casa de Deus, né? Igreja e tal, e que você tem dado, tempo você tem dado ao templo, à casa de Deus. E aí você tem o tesouro. Então a lição trabalhou com trabalho e mordomia. Por que trabalho e mordomia? A expressão aqui, trabalhar, já deixamos bem claro na lição, é uma ordem divina, é algo que Deus concede ao ser humano como fonte de sustento, não é? Uma ocupação que Deus coloca o homem. Mas mordomia é administrar algo que não é meu. A gente comentou isso no início ali, Justamente. né, da lição. E essa parte é que me chama a atenção. Porque se eu vou administrar algo que não é meu, hoje a gente nem dá muita bola, né? Não dá tanto valor. E Deus está tentando mostrar para a gente que precisamos dar o devido valor. Interessante, pastor Bruno. Um texto extra aí para você, professor, para quem sabe amarrar a lição. Deus, no início da lição, né, a gente estudou sobre isso, Deus dá um trabalho para Adão e Eva. Cultivar e guardar o Éden. Ok. Agora já é uma grande coisa. Já é uma né? coisa. Então, qual é a obrigação do homem? Olha, cuidar da terra. Ok. Cultivar a terra. Sim. Proteger a terra. Porque ela não é nossa, é dele. Sim. Tudo que é na terra, nós lemos, pertence a Deus. Por isso eu li no começo. Por que eu estou falando isso? Porque Apocalipse capítulo 11 diz, Deus dizendo assim, eu vou destruir aqueles que destroem a terra. Interessante. Interessante. Não é? Bem lembrado. Deus dá uma ordem ao homem, ó, cuida. Aí lá no final ele diz, não cuidou não? Não cuidou. Você vai prestar conta. Vai prestar. E vai sofrer. Justamente. E pastor, a vantagem da gente ser mordomo é que a gente não precisa se preocupar com as outras coisas, né? Porque a lição, ela diz que se eu for para o trabalho, eu só me preocupo com o trabalho, se eu for para a família, eu só me preocupo com a família, se eu vou para o lazer, é só para o lazer. Essas coisas não precisam ser misturadas. É mais ou menos isso, pastor? Claro que não, amigo. Claro que não. Essa é que me chamou a atenção. E diga lá, pastor, como saímos dessa então? Eu vejo que essa aqui é uma parte filosófica da questão, da lição. Por que eu chamo de filosófica? Porque o pensamento grego sempre separa, né? Separa no sentido de estudo, de análise, né? E aqui a lição ela está tentando mostrar para a gente que na nossa vida real, a nossa vida real é compartimentalizada, né? Sim, sim. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meu horário de lazer, tenho meu horário de estudo, meu horário de atividades físicas, eu tenho os meus horários, a minha vida. E a lição ela tenta mostrar para a gente que existe uma linha de pensamento que diz que você não deve misturar as coisas. Quando, na verdade, na prática, não é bem assim que funciona. Porque você está presente em todas elas. E você leva um pouquinho de todas elas para cada uma delas. Não tem como separar, pastor. Não tem como. Então, quando a gente fala em compartimentalizar os interesses da minha vida, é mais ou menos você tentar enganar você mesmo. Justamente. E o livro de Jó, nós estudamos na semana passada, né? Okay. O livro de Jó, sim. ele tem ali uma agenda. Agenda? Tem. Quem estava em primeiro lugar na vida de Jó? Deus. Quem estava em segundo lugar? A esposa.
Quem estava em terceiro lugar? Os filhos. Quarto lugar, trabalho e as coisas. Qual é o maior problema do ser humano hoje? Ele inverte os valores, ou coloca trabalho, ou coloca igreja, ou coloca filho, Família, né? Deus fica lá. Deus vai ficando por último, né? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Não é o trabalho, né? Êxodo capítulo 20, o último verso. Não cobiçarás nada. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Pastor, por que você falou Mateus 6,33, agora é Êxodo capítulo 20? Por quê? Mateus 6,33 é Êxodo 20, os 10 mandamentos. Comece com Deus. As coisas vos serão acrescentadas, né? Só que nós estamos colocando as coisas em primeiro lugar e tirando Deus. Esse é o maior problema, né? Exatamente. O verdadeiro mordomo, ele administra o seu tempo, né? E ele coloca cada coisa no seu lugar. De maneira adequada e no seu devido tempo, E como proporção. diz a lição de quarta-feira, Sim. equilibrada, Sim, com temperância, com certeza. com domínio próprio. E aqui né? eu vejo, pastor, que trabalhar a gente aprende também. Por Justamente. isso que a lição explorou. É verdade. O trabalho e Pastor educação. Bruno, aquele conselho com uma pergunta, com um apelo, né? Eu estudo a lição. E você?